Obrigada, presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui os elogios a mim e à minha equipe, que foram vários deputados que fizeram, queria agradecer de coração, e também agradecer aqueles que já, nas suas próprias falas, já defenderam, já responderam uma parte das questões que aqui foram levantadas, como Minha Casa Minha Vida, entre outros. São muitas questões, algumas são repetidas, então eu vou tentar passar aqui por todas, mas por mais rapidamente que eu faça vai demorar um pouquinho. Mas, quando surgiu um tema que é comum, eu queria que todos os senhores parlamentares se sentissem respondidos, apesar da ordem ter sido um outro parlamentar que perguntou. Então, começando com os questionamentos do nobre deputado Rogério Marinho, primeiro, deputado... Eu sei, estou aqui pegando minhas anotações, tenho que ficar fazendo assim, porque senão, como ele fez também para fazer as perguntas, eu também preciso lembrar de todas as questões. A primeira coisa, o nobre deputado comentou aqui, se não seria mais fácil fazer assim, ter essa alternativa. Para quem já passou pelo exercício de fazer um orçamento, no nível municipal, estadual, nacional, ou por quem, numa comissão como essa, acompanha com cuidado, que eu sei que todos aqui acompanham, durante a votação do orçamento, sabe que fazer um orçamento não é fácil, muito difícil, e aí, inclusive, alguns outros questionamentos aqui, qual é a prioridade, onde está a prioridade, que eu acho que a gente, na apresentação aqui, tentou explicitar, é um exercício difícil. A deputada Luciana, que foi prefeita, exercitou isso durante o seu mandato, e é muito difícil. A gente tem que fazer escolhas, nem sempre são as escolhas que a gente gostaria de fazer, exatamente em função das limitações de recursos disponíveis. Então, e nós não podemos hoje fazer um raciocínio do que vai acontecer no ano que vem. Vai ou não vai ter contingenciamento? Não dá para a gente saber. Se a gente for olhar, fizer um levantamento de como é que se deu isso nos últimos anos, é fácil ver que não há uma correspondência direta entre uma coisa e outra. Então, eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos caminhar. Nós não temos o orçamento ainda, não sabemos como é que sairá dessa casa o orçamento para poder antecipar qualquer discussão. Em relação à questão relativa ao judiciário, em primeiro lugar, como eu já havia falado quando respondi a questão do relator Arlindo Quinalha, o governo tem posição e expressou sua posição no orçamento que foi enviado a essa casa. A nossa avaliação é que este ano não é o caso. Não estamos entrando no mérito, inclusive, se é muito ou se é pouco. É uma questão de o que nós temos pela frente não nos permite avançar nessa direção. Nós precisamos criar emprego, ter investimentos, e por isso que estamos nesse momento com esta contenção. Por isso não acho que o governo esteja lavando as mãos. O governo tem uma posição, mas, como foi falado aqui pelo deputado Arlindo Quinalha, estamos dispostos também a conversar, e eu acho que o palco aqui do Legislativo é o palco essencial para essa discussão. A outra questão que o deputado levantou é a questão do crescente volume de RAP. Eu acredito, nobre deputado, que em algum momento nós precisamos, da mesma maneira que estamos fazendo um aperfeiçoamento do PPA, com boas novidades, eu acredito, da mesma maneira nós precisamos, talvez, pensar se o orçamento também não precisa ter inovações. Hoje pela manhã, inclusive, junto com a presidenta, num seminário muito importante que o MEC está fazendo de inovações na área de compras governamentais, que teve hoje cedo, estava lá doutor Gerdau, estavam lá equipes da Fundação Getúlio Vargas, que estão trabalhando nisso com o governo federal, com o MEC especialmente, e o presidente da Fundação Getúlio Vargas do Rio me falava, ministra, nós precisamos
repensar o orçamento, vão mandar para a senhora um paper a esse respeito. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque nós convivemos no orçamento com ações de caráter anual, estrito sensu, e com outras ações que são de caráter plurianual. RAP é uma consequência, em grande parte, a maior parte do RAP aqui, eu acredito que o senhor se referiu ao aumento do volume de RAP, tem a ver exatamente com isso. O fato de que tem obras que são plurianuais. Então, é natural que ela tenha esse tipo de desdobramento, né? E também tem de custeio, mas se a gente for ver, a maior parte dela é de investimento, né? E aqui eu queria aproveitar a pergunta que o senhor me fez para dizer que com o PAC tem uma diferença. Porque com o PAC, como não há nenhum tipo de limitação ao desembolso, os desembolsos relativos ao PAC, nós temos condição de, no máximo, a medição de dezembro é paga em janeiro, na pior das hipóteses, em fevereiro. Então, na verdade, o que está sendo executado, o que está sendo pago como RAP, são execuções feitas efetivamente durante esse ano. E, se eu não me engano, o senhor citou aqui, pela minha anotação, posso estar enganada, mas acho que o senhor citou o veto em relação ao redutor, que foi previsto na LDO. Uma das razões, para todos os vetos, a presidenta fez as suas justificativas, e, neste em especial, nos preocupava exatamente as emendas parlamentares. Nós não acreditávamos que isso tinha vindo do parlamento, porque ao reduzir a essa indução de redução, que achamos que pode ser positiva, nós poderíamos estar exatamente prejudicando as emendas parlamentares. Nós falamos, por que os parlamentares estão prejudicando suas próprias emendas? Então, mas pelo menos a mim surpreendeu esse tipo de emenda, mas essa é uma das razões. Segundo, o senhor comentou aqui o crescimento a respeito dos pagamentos aos bancos do aumento dos agentes financeiros, né? 2/3 dessa alocação, nobre deputado, são passivos, que não estavam como o resto a pagar. 1/3 é do ano. O que nós estamos tentando é exatamente pagar esses passivos que tínhamos com a Caixa e outras instituições financeiras. Por isso é que tem isso. 1/3 é do ano, 2/3 é passivo, né? Então, a tentativa aí de equacionar essa questão. A outra questão que o senhor coloca refere-se à nossa previsão do PIB de 5%, e de inflação de 4,8%. Né? Então, nós acreditamos que essa previsão de crescimento está em linha com o PIB potencial do país. Quero lembrar, eu já usei esse exemplo no dia 31 para uns jornalistas, queria lembrar aqui também. Em 2010, em 2009, quando nós mandamos o orçamento aqui para o Congresso, nós previmos uma taxa de 4,5% de crescimento. O mercado, naquele momento, apontava 3,6%. Todos sabemos que 2010 cresceu 7,5%. Então, nós não podemos, nós precisamos trabalhar melhor isso, e a nossa grade reflete essa visão que nós temos do próximo período. É essa aposta que o governo está fazendo. Então, as nossas escolhas de fazer investimento, de gerar emprego, do Brasil maior, é exatamente para o país continuar crescendo nesse patamar de 5%. A mesma coisa se refere à inflação que o senhor colocou aqui. Nós achamos que os alimentos estão começando a cair, commodities já caiu, isso deve levar ao patamar que está proposto aqui. Quero lembrar, de qualquer maneira, não sabemos como é que a situação internacional, especialmente, vai evoluir, lembrar que sempre, em novembro, é regimental que o governo possa mandar uma nova grade de parâmetros exatamente para dar conta dessas oscilações em cada momento. Em relação ao PPA que o senhor me colocou. Primeiro, se é ou não constitucional. Sem dúvida, é constitucional. Quando começamos a discutir essas modificações, a primeira questão que nós fizemos foi exatamente avaliar esse aspecto. E aí,
lembrar que o que a Constituição diz é que o que precisa estar no PPA são programas, objetivos e metas. E isso está na nova proposta. Não teria sentido fazer uma proposta em desacordo com a Constituição. Aí a segunda questão que o senhor colocou de não ter nada a ver com orçamento, é o contrário. Através dos programas, exatamente, eu faço o link com o orçamento, respeitando a Constituição, que o plano deve orientar o orçamento, e o orçamento ser o detalhamento anual do plano. Então, isso está absolutamente em linha com a questão constitucional. O senhor colocou aqui também a questão da transparência, a questão do acesso aos sistemas, né? Aqui, já me passaram uma cola aqui, né? E também falar das avaliações e revisões. Então, em relação ao SIGPLAN, que é o que acompanha o PPA, as senhas sempre estiveram disponíveis ao Congresso e órgãos de controle. Isso aqui é o que a minha equipe está colocando aqui. Os relatórios de avaliação são anuais. Aqui, inclusive, não me lembro agora qual parlamentar que comentou, né? Não, mas houve que o senhor não estava aqui, houve um outro comentário, e eu pus hoje no CIDOF o relatório do último ano do plano. Então, o CIEST, nós estamos terminando de fazer alguns ajustes que nem nós mesmos estamos satisfeitos com eles, e queria dizer que na discussão que nós fizemos com a sociedade civil, nós nos comprometemos que agora em outubro, segunda quinzena, se eu não me engano, 13 de outubro, retomaremos aquele fórum de conselhos que discutiu o PPA, exatamente para discutir a transparência, como é que a gente vai fazer o acompanhamento e o monitoramento, como é que será a distribuição de senhas e tudo mais. Então, me parece que, com isso, a gente dá o passo que o senhor avalia aqui, que seria necessário dar no próximo momento. As avaliações, como eu já me referi aqui, são anuais, e as revisões são quando é necessário, né? Como o próprio nome diz. Se for necessário anualmente, ela será feita anualmente. Com isso, eu acredito que eu encerrei as suas questões e passo para as questões do nobre deputado Cláudio Cajado, do DEM. Primeira questão é a questão dos vetos da LDO. Primeiro, o próprio deputado citou aqui, veto é parte do sistema democrático, um direito da presidenta vetar. Lembrar que a maior parte dos acréscimos que o Congresso fez não foram vetados. E o que foi vetado é mais ou menos no mesmo patamar dos outros anos. Então, não tem nada de espetacular para que houvesse uma estranheza. Está mais ou menos no mesmo patamar de todos os anos, né? E todas as justificativas foram apresentadas pela presidenta quando esses vetos foram propostos. O deputado Cláudio Cajado apresenta aqui algumas observações a respeito se há ou não controle fiscal por esse governo, que haveria uma flexibilização do controle fiscal. Eu não sei aonde o nobre deputado se baseia, porque se formos comparar os últimos 8 e agora 9 anos com os anos anteriores do que se faz de superávit primário, acho que não precisa discutir o assunto. O governo tem se comprometido e entregue todos os seus compromissos, tanto no que se refere à redução de desigualdade, mas também com rigor fiscal. Então, não me parece que essa seja uma questão que possa ser colocada a esse governo. Quanto à questão de contratação de 137 mil servidores versus reajuste, quero lembrar que 137 mil é criação de cargos. O que está previsto contratar o ano que vem são 55 mil, que são exatamente para áreas prioritárias, como lembrou bem aqui, deputado Gilmar Machado, para ampliação das universidades, das escolas técnicas por esse país todo, fundamental para o nosso desenvolvimento, para repor quadros e ampliar as agências do INSS e assim por diante, para repor vários jornais fazendo matérias do número grande de servidores que estão se aposentando, é necessário repor o quadro de servidores. E é um número bastante criterioso o que foi estabelecido no orçamento do próximo ano, portanto, não há nenhuma
incoerência entre contratação e não reajuste. Ele pergunta também da DRU. A DRU são 62 bilhões de reais e são 62,5 bilhões de reais de despesas que estão alocadas de maneira condicionada à aprovação da DRU. Parte das emendas é 10% desse total. Tem outros 56 bilhões nas diversas áreas que estão condicionadas, mas eu acredito que haverá a possibilidade dessa aprovação aqui pelo Congresso. Em relação ao PPA, deputado, que os valores não estão especificados. Há valores para o PPA, a partir da grade de parâmetros previstas daqui até 2015, todos os programas têm valores, as iniciativas têm valores, então talvez seja uma questão de, ao aprofundarmos a discussão aqui na tramitação do projeto do PPA, seja possível esclarecer essa questão melhor. A questão do afrouxamento de metas já falei, falta de compromisso e rigor fiscal. Tá. Reajuste do Poder Judiciário também já falei. Lei Candir. A Lei Candir, eu sei que esse só não é mais candente, provavelmente, que o assunto emenda constitucional 29 e que royalties do pré-sal. Né? Acho que essa é a ordem de importância e de debate que tem nessa casa em relação a isso. Então, o nosso entendimento do governo é que, desde 2008, não é obrigatório o governo colocar recursos para a Lei Candir no orçamento anual. Mas também eu tenho que respeitar todas as observações que foram feitas aqui por deputados dos diversos partidos, da base e da oposição, que isso é uma questão importante para os estados. Mas é importante dizer também que a receita de todos os estados e de todos os municípios também cresceu em relação ao momento inicial. Então, isso de compensa ou não compensa, acho que é uma discussão que também não vale a pena aqui a gente estender. Mas eu acredito, assim como os demais, que o nosso nobre relator poderá ver como é que equaciona esta questão. Judiciário, já falei. Deputado Tarcísio Peronde. Então, saúde. Que aí eu já abarco todos os parlamentares que referiram a esse tema. Em primeiro lugar, assim, o que é a minha opinião? Alguns perguntaram. Primeiro, que eu acho que a questão de saúde tem problema de gestão e tem problema de fonte de recurso. Eu não consigo separar uma coisa da outra. A gente precisa enfrentar a questão da gestão. É possível fazer mais com o recurso disponível hoje. É possível fazer tudo? A presidenta já disse tudo nisso, como o deputado colocou, para 40, 50 milhões de brasileiros no último domingo. Né? Que realmente essa é uma questão que nós precisamos enfrentar. Como, eu não me lembro se ela falou, acho que ela falou, ainda mais com a nova classe média, que, como a gente viu no nosso cenário de PPA, só vai crescer, porque vai reduzir ainda mais a desigualdade nesse país, o que colocará uma tensão ainda maior por serviços de melhor qualidade na saúde. Então, eu acho que essa é uma questão que nos une a todos. Agora, nós precisamos enfrentar a questão de se, nos termos em que está aqui a emenda constitucional 29, ela é suficiente ou não para dar conta dessa melhoria, junto com as questões de gestão, dessa melhoria que é necessária. Eu não tenho todos os detalhes, alguns aqui me perguntaram, não, quanto seria a CSS? Eu não tenho esses detalhes, poderia ter trazido, mas não me dei conta que poderia ter que entrar nesse tipo de detalhamento, mas eu acho que essa é a discussão que está colocada para a sociedade hoje. Acho que essa é uma grande vantagem desses últimos 2 ou 3 meses. Isso entrou na pauta da sociedade e nós precisamos seguir essa discussão. Agora, não podemos deixar de reconhecer que a sociedade tem uma resistência enorme à instituição de uma nova fonte de recurso. Então, como é que a gente equilibra isso? Eu acho que essa é uma tarefa de todos nós que estamos preocupados com esta questão. O deputado Tarcísio Peronde também me perguntou a respeito de que turismo teria reduzido o valor.
Na verdade, como turismo... então, como turismo... Primeiro, eu vou repetir a história. Alocar é muito difícil. Fazer essas escolhas não é fácil. Turismo, na verdade, aí tem uma situação que a gente não consegue separar no ano de 2011, o que é fruto de emenda parlamentar. Porque no turismo a emenda não é individual, ela agrega uma dotação tradicional do Ministério. Então, na verdade, o número do turismo aí reflete, e em parte da agricultura também, reflete o número grande de emendas que são feitas nesses ministérios. Então, por causa disso é que fazer essa comparação, inclusive, não é o melhor jeito, porque a gente não tem como separar o que é emenda do que não é, né? Quase 2/3 do turismo é emenda. Pois é. E 50% na agricultura. Desculpa, ministra. Pois é. Então, é isso que faz, quer dizer, parece que está reduzindo, mas, na verdade, é que acho que aí não tem, quando a gente mandou no PILOA. Se a gente comparar com o PILOA, talvez fique mais claro que os recursos não tem essa queda que parece ter. Em relação à Minha Casa Minha Vida, o deputado que o sucedeu já até respondeu, a maior parte do recurso, dos 127 bilhões de reais, 1.200.000 unidades são para renda até R$ 1.600, que aí não é nem até os 10 salários mínimos, até R$ 1.600. Do 1 milhão contratado do Minha Casa Minha Vida 1, 440 mil, mais ou menos, são até 1.600. No Minha Casa Minha Vida 2, vai corresponder a 60% do total de 2 milhões, deputado. Então, e neste caso... Tá. Não é o que acontece lá há uma inflação no mercado. Eles vão lá me bater na porta que querem mais unidades no seu município do que estão recebendo. Ministro, o programa é tão bom que inflacionou o mercado. Não vamos interromper para... 18 bilhões para subsídio, gente morrendo, nós temos que discutir nessa casa. Mas continua. Tá bom, tem muita gente morrendo e gastando mais na saúde porque mora muito mal, em beira de córrego, sem saneamento, sem água. Temos que levar... Isso reduz os gastos de saúde, melhora nossos indicadores sociais. Fora que, para quem tem casa, sabe a diferença que faz ter uma casa para morar. É o sonho de qualquer pessoa, é o primeiro sonho de qualquer pessoa. As outras questões que o senhor me colocou, a primeira delas... a questão de emissão de títulos. Esse aqui já foi. A Bolsa Empresária. Eu sinto, mas não concordo com o senhor. Porque se não tiver crédito, não há investimento. Se não tiver investimento, o país não cresce, o país não tem emprego, o país não tem receita para fazer saúde, só para tentar fazer uma parte do ciclo. É fundamental o país ter... Os empresários não têm capital para sozinhos fazerem os investimentos. É necessário crédito. Esse é um dos grandes avanços do país nos últimos anos. A questão de estar ou não no orçamento, nós temos duas razões para ter feito o veto na LDO. A primeira é que orçamento... Deixa eu só já tirar o que já foi aqui para me organizar na bagunça. Primeiro, orçamento é fluxo de receita e despesa, né, e não de patrimônio. Essa é a primeira questão. Além disso, nós precisamos nos preocupar, porque se você antecipa as emissões, você dá uma informação para os agentes econômicos muito complicada, que você perde o seu poder de regulação. Então, é muito complicado disso estar... no orçamento e depois ter que fazer essa alteração todos os anos. Reservas cambiais. Essa é daquelas questões que tem gente que vai achar, é muito polêmica, tem gente que vai achar que talvez tenha muito, como o senhor está colocando, mas lembrar que foi isso que nos segurou, e muito bem, em 2009. Então, saber direito qual é o melhor ponto é uma discussão. Para quem está conduzindo a política monetária, vai trabalhar certamente com segurança, tá certo? Mas
E o que nós estamos vendo na Europa hoje nos preocupa muito. Então, diria que esses 350 bilhões nos deixam mais confortáveis para enfrentar isso. E segundo, a questão da dívida pública tem tido uma trajetória constante de queda, né? Pode não ser aquela que nós gostaríamos, pode não ser, mas esse recente sinal do Banco Central vai ajudar que esse movimento se acelere ainda mais e que esses recursos possam ser redistribuídos para outras ações importantes. Deputado Edmar Arruda, do PSC, era basicamente a questão da saúde. Então, acho que eu já respondi. Deputado Gilmar Machado, a questão da receita, teve mais um parlamentar que se referiu a isso, que eu acho que pulei. Essa questão de quem acerta mais a receita, eu até pedi para levantar. Como é que é isso? E o que me trouxeram aqui é que, até 2008, mais ou menos, o Congresso estava acertando mais. Agora está mais para o governo esse acerto. Então, mas eu acho que isso aqui não é uma aposta de quem é que acerta mais, é de fato de como é que a gente aloca da melhor maneira possível os recursos disponíveis, tá certo? A questão do judiciário, já falei. A questão da Fazubra, eu só lamento que eles tenham saído da mesa de negociação. Nós fizemos vários movimentos com eles para saírem da greve e voltar para a mesa, para aproveitar a janela até 31 de agosto. Lamentavelmente, pela conjuntura interna sindical, isso não foi possível. Eu lamento porque gostaria de ter chegado a algum tipo de acordo com a Fazubra. Deputado José Priante, a questão da receita, a questão das emendas, evidentemente, emenda é um assunto eminentemente do Congresso, o governo não interferirá nessa questão. Certamente o deputado Aline Quinalha vai apresentar as suas regras do jogo aí para apresentação de emendas. Eu acho que essa é uma questão que está nas mãos dele encaminhar. Esse é o compromisso. Não vou me manifestar, apesar de ter vontade. A questão das emendas, aí prefeituras pequenas, aumento do salário mínimo, emenda é importante, eu também acho isso, é por isso que nós estamos finalizando, hoje nós tivemos na hora do almoço uma reunião de todos os ministros finalizando a nova portaria 127, que vai simplificar muito a execução. Então, especialmente com a Caixa, não é aquilo de ir todo mês lá verificar se a obra está sendo feita, vai 3 vezes, porque essas obras são muito pequenas, não tem sentido isso. Então, nós vamos fazer desembolsos, vamos dar tranches na frente e a Caixa acompanha 3 vezes aquele convênio. Então, isso vai dar, nós acreditamos, uma agilidade, fora mais uma série de outras simplificações, mas essa eu acho que é a mais importante de todas. A boa notícia aqui, né, senhora? Não, nós acreditamos, esse foi um compromisso da presidenta na marcha dos prefeitos, e agora nós tínhamos lá uma dificuldade jurídica, conseguimos contornar, então eu acredito que ela vá para a rua, espero muito rapidamente, dentro desse mês de setembro tem condição de já estar na rua, e eu acredito que vai fazer, pelo menos essa é a nossa aposta, e principalmente essa aposta da Caixa, que fica absolutamente sufocada com a atual forma de funcionamento. Ministro, já tem o critério disso aí? Já existe o critério dessas pequenas cidades? Qual que é o critério para isso? Nós estamos estabelecendo um limite. Eu não sei se... porque como eu tive que vir para cá, eu saí um pouco antes do final da reunião, mas nós estamos estabelecendo até um determinado montante, o convênio pode ser feito dessa maneira simplificada. O que vai... Mas é um montante bastante razoável. Então, eu acredito que nós vamos ter uma simplificação bastante grande. Não queria me antecipar, porque eu não sei se teve algum ajuste no final da reunião. E a outra questão que o senhor coloca, deputado Priante, se refere à questão da área de minérios. Essa é uma prioridade absoluta da presidenta. Nós já fizemos 3 ou 4 reuniões grandes, já com ela, fora as milhares que a gente faz antes de fazer com ela. E essa é uma coisa que eu acredito que
na volta dela agora dessa viagem à ONU, eu acredito que ela vai ser a bola da vez aí. Ela também acha que é absolutamente injusta a forma como isso é resolvido hoje no país. O Ministério de Minas e Energia fez um comparativo com outros países como Austrália, Canadá, que tem uma tradição muito grande de extração mineral, e quer dizer, dá para chamar de um descalabro a forma como isso é feito no Brasil. Tem um potencial enorme, especialmente, e também aqui uma lógica de simplificar para aquilo que agrega pouco valor, como cal e outros, areia e etc., e agregar cada vez mais valor e mercado para os minerais mais nobres. Então, eu acredito que todos os estados que o senhor citou aqui, que tem uma grande participação de minérios, de extração de minérios, vai ficar muito satisfeito com a proposta que deverá vir para aprovação do Congresso. Deputada Luciana Santos. Primeira, a questão dos recursos que a senhora se refere em relação à CEPIR e à Secretaria de Política para as Mulheres. Primeira coisa que eu queria dizer, que os recursos para gênero e igualdade racial não estão apenas nessas duas secretarias, né? Pelo contrário, a maior parte deles está fora, está nos outros ministérios. Portanto, esse não é o melhor jeito de comparar. Segundo, o Brasil Sem Miséria vai pegar exatamente esses públicos, porque quando a gente faz a fotografia de onde está a pobreza, a maior pobreza é exatamente os negros, exatamente mulheres, chefes de família pobres. Então, acho que a gente precisa fazer, acho que esse é um debate interessante de fazer com essas entidades, de ver essa alocação. E quero dizer que quando a gente começou a discutir o PPA, as duas secretarias, mais a de Direitos Humanos, queria fazer uma discussão conosco, como é que ia garantir transversalidade e tal e tal. Eu demorei um pouquinho, porque estava fazendo umas outras coisas muito importantes para o presidente, pedi para elas 15 dias para fazer a reunião. Enquanto isso, aconteceu a reunião com a SPI. Elas me ligaram: Miriam, esquece a reunião, o PPA é maravilhoso para identificar as transversalidades, está obrigando os ministérios FIM a explicitar a sua política para os vários temas. Então, foi muito interessante as oficinas que foram feitas com os ministérios, mais as secretarias correspondentes, para discutir a política para os próximos 4 anos. E queria dizer que pedi para levantar aqui, os recursos para as secretarias aí, estritamente, estão no mesmo patamar de 2011, não comparando com a LOA, mas com os recursos disponibilizados esse ano. Então, também isso não procede. Então, só para a gente fazer essa, mas estamos à disposição para conversar sobre esse tema. A última questão que a senhora me colocou foi em relação à taxa de investimento, especialmente nas estatais. Na verdade, a redução do orçamento de investimento das estatais se deve fundamentalmente à redução da Petrobras no exterior. Se a senhora for olhar o que seria a página 58, não está numerado, a Petrobras, em 2011, prevê investir 12,6 e esse ano, e o próximo ano, 9. Aqui no Brasil, ela está mantendo o seu patamar de investimento. Então, quer dizer, a nossa preocupação dos investimentos no país, a gente está mantendo o mesmo patamar desse ano. Deputado Vaz de Lima, da saúde já me referi aqui, da Lei Candir também. A questão... Excelência, só para eu poder entender. A senhora disse que o governo tem um entendimento que a questão da Lei Candir se esgotou em 2008? Se eu entendi corretamente? Sim. Ok. A obrigatoriedade, sim. Então, sim, entendi corretamente. É por isso que a gente não coloca no orçamento, porque se fosse obrigatório, nós teríamos que colocar. Então, o entendimento de vocês é que o artigo da disposição transitória não vale? O nosso entendimento é que desde 2008 não é necessário. Não é. Lá tem obrigatoriedade de fazer o fundo, que não foi feito. Aí, essa discussão a gente faz depois. Tá bem. A última questão que o senhor me colocou é em relação à necessidade de recursos para a infraestrutura logística. Eu acredito muito fortemente que a iniciativa do presidente Lula em 2007, reforçada pela presidenta Dilma agora, de garantir recursos para a infraestrutura,
através do PAC, e que esses recursos não são contingenciáveis, mostra exatamente essa mesma visão que o senhor apresenta da necessidade de ampliação de recursos para a área de infraestrutura. A gente sabe que o país há muitos anos não fazia tanto investimento em infraestrutura como tem feito nos últimos anos. Talvez não tanto quanto seria necessário, como também para a saúde e outras áreas, mas uma ampliação brutal. Só para lembrar, transportes em 2003 eram 700 milhões de reais, o ano passado foi 10 vezes mais. Então, acho que isso já dá uma dimensão dessa evolução. Eu não trouxe aqui, mas nós temos uma evolução do investimento em infraestrutura no país feito pela ABDIB, Associação Brasileira da Indústria de Base, que mostra essa evolução tanto do público quanto do privado, né? Que eu acho que é o caminho que o país precisa continuar trilhando. Deputado Marçal, na verdade, não há uma evolução. Talvez também precisamos aprofundar aqui a questão do PPA, porque para todos os programas há indicadores de efetividade na direção que o senhor apontou aqui. Então, acho que é uma questão de podermos conversar melhor, porque existe, sim, esses indicadores no PPA enviado aqui ao Congresso. Segundo, a questão dos aposentados. Eles não ficarão de fora, os que ganham mais que o salário mínimo. Terão o INPC, que não é pequeno, né? Que muitas outras categorias não têm. Então, está assegurado o poder de compra dos aposentados com o INPC, como determina a lei, e isso está incorporado integralmente no orçamento enviado pelo Executivo. O nobre deputado Arlindo Quinalha não precisará se preocupar com esta questão. Por fim, mas não menos importante, nosso deputado Rui Costa, da Bahia, Saúde, Judiciário e Lei Candir já tratei, então só a questão do pagamento de RAP, lembrar que até agosto foram desembolsados 1,3, só reforçando o que o senhor também colocou, 1,3 bilhão de reais, que deverá chegar a 1.700 nesse mês agora de setembro. Com isso, acredito que eu consegui repassar aqui todas as questões. Queria, mais uma vez, agradecer ao presidente da comissão, sempre muito gentil, hospitaleiro comigo, nosso relator Arlindo Quinalha, a todos os parlamentares que me honraram com a presença e com suas perguntas, e dizer que eu acredito que nós estamos começando, do mesmo jeito que quando eu vim aqui para a LDO, nós estamos começando um trabalho, e que culminou na aprovação da LDO aqui, também no orçamento e no PPA é a mesma coisa. A disposição total do Ministério do Planejamento para um trabalho conjunto no que o Congresso considerar que seja necessária a nossa participação. Nossas equipes técnicas estão à disposição e quando os senhores julgarem necessário, eu também poderei estar aqui conversando sobre os assuntos que forem importantes de serem discutidos. Então, queria agradecer e me despedir dos senhores. Ministra, cada um de nós, ao seu tempo, ao seu modo, cumpriu o seu papel. Mas os aplausos à sua exposição, eles são mais do que a evidência. Primeiro, que Vossa Excelência trouxe para cá 2 projetos com consistência, tanto a LDO, a LOA, quanto o PPA. Depois que Vossa Excelência não deixou nenhum dos parlamentares